Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje tem por título, anote, a sua convicção tem que ser mais forte. Hoje nós vamos falar da convicção que um abençoado de Deus deve ter na graça do Senhor Jesus. Convicção. O que é a convicção, pastor Sandro? É você andar o tempo todo com aquilo na cabeça, na mente. Aquele sonho, aquele projeto, aquela meta, acreditando que vai acontecer. Eu creio nisso. Isso vai acontecer. Eu vou tomar posse em nome do Senhor Jesus. E andando com essa certeza, vai acontecer. Eu recebo em nome de Jesus. Abençoados, nós temos que ter plena convicção que Deus é com a gente. Você tem que ter plena convicção que Deus é contigo. Que tem anjos ministrando ao seu favor. Você tem que acreditar, você tem que ter convicção em tudo que a graça de Deus diz para você. Tudo. E a graça, o evangelho da graça diz que nós temos anjos ao nosso favor. Hebreus 1,14. A graça de Deus diz que tu és mais que vencedor. Então você tem que ter convicção. Acreditar nisso que o evangelho diz. Eu recebo, eu sou mais que vencedor. O evangelho diz que tu és um predestinado desde antes da fundação do mundo. Então, não permita situações dessa vida desanimar você ao ponto de você pensar, ao ponto de você falar, eu acho que Deus me abandonou. É como nós vamos aprender um pouco mais à frente, Ele nunca lhe abandonará. E eu vou mostrar com Bíblia isso para você. Então nós temos que ter convicção em tudo que o Evangelho diz para a gente. Acreditar por dentro e declarar. Amém? Chega uma hora que essa palavra, esse pensamento, de tanto você andar com esse pensamento, vai se materializar. Sabe aquela convicção? É assim que eu quero que aconteça. E eu recebo. De tanto você pensar, vai suceder. Uma questão no seu trabalho, uma situação dentro de casa, um projeto financeiro. É assim que eu quero, é assim que eu quero. E assim eu creio que eu vou tomar posse. Tudo isso que eu estou falando aqui está na Bíblia. E nós não podemos nos perder disso. Fé sem convicção não é fé. Abraão, diz lá o livro de Romanos, que ele estava plenamente convicto da promessa de Deus na vida dele. Deus prometeu e ele teve convicção. E não apenas só fé. Tem muita gente que fala que tem fé. Mas na hora do vamos ver, ela não tem a convicção. Ela não acredita. E eu vou chegar lá. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, verso 20. Se Abraão teve plena convicção, tenha você também. Tenhamos todos nós em nome de Jesus. Como diz aqui, Romanos, Evangelho, capítulo 4, a partir do verso 20. E começa assim, Romanos, capítulo 4, verso 20. Anota aí, você que está me ouvindo, através da internet. Acompanha com atenção. Essa palavra também é para você. Não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Abraão na mente, isso é muito importante a gente refletir. Abraão na mente, no espírito, já agradecia de antemão
eu creio que eu já recebi. Antes da gente chegar no miolo do assunto, que é o objeto do tema de hoje, convicção, antes da palavra convicção chegar, é o próximo verso, Abraão, de antemão, já agradecia a Deus. Eu já creio que eu já recebi. Eu já creio que tomei posse, meu Deus, daquilo que o Senhor está me prometendo. Eu recebo você adentrando aqui na igreja, abençoados, assim, como Abraão, acreditando e sendo agradecido, como diz o Salmo 100, e depois a gente vai ler. O Salmo 100 ensina que nós devemos adentrar no lugar que a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus, com determinação, acreditando, agradecendo, e não adentrando aqui, arrastado, esmurecido, reclamando, meu Deus, eu vou desistir, eu vou parar, não é possível, a minha vida não vai para frente. Ela vai para frente sim. Tira essa palavra da sua boca em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente vai ler. Salmo 100. Mas seguindo aqui, verso 21. Estando plenamente o quê? Convicto. Do quê? Do que Deus havia prometido a Abraão. Veja, uma fé com convicção. Abraão não estava vivendo simplesmente a fé. Uma fé sem convicção não é fé. Ele estava vivendo uma fé com convicção. Eu acredito que vai se cumprir em nome de Jesus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém. Falar que tem fé, como eu disse agora há pouco, falar que tem fé, muita gente fala. Mas muitos não têm aquela convicção que Deus vai fazer aquilo na vida dela. Falar, todo mundo fala. Você deve conhecer uma porção de gente. Fulano, você tem fé em Deus? Tenho. E você tem também? Um monte de gente. Por isso que às vezes, há pessoas que vêm à igreja, congrega, mas não dizima, não oferta. Ela tem fé que Deus pode prosperá-la. Você crê? Você tem fé, abençoado, que Deus pode prosperar? Sim, tenho fé. Sim. Mas ela não tem a convicção, aquela coragem de fazer e de dar aquela oferta. Aqueles que têm coragem de fazer, está aí alguém vivendo uma fé com convicção. Eu me faço entender, meus irmãos? Se aparece uma doença, muitas pessoas dizem, eu tenho fé que eu vou ficar curado. Mas as mesmas, com o passar do tempo, não têm aquela convicção que realmente vai ficar curado. Que a dor vai sair. Que a enfermidade vai sair do seu corpo. Porque a nossa convicção tem que sobreviver ao tempo. Tem coisas que levam um tempo para acontecer. E a carne milita com medo, com dúvida, com incredulidade. Não duvidou por incredulidade, Abraão. Porque surge a dúvida, surge a incredulidade. E a sua convicção tem que sobreviver ao tempo. Porque senão você perde ela. E perdendo a convicção, você perde a esperança. E aí você já naufragou na fé. Você desiste. Vamos agora a Colossenses capítulo 2, verso 2. Crescendo ainda mais nesse assunto. Olha só o que diz aqui. Palavras de Deus através da boca do apóstolo Paulo aqui em Colossenses. O capítulo é o 2, o verso é o 2 também. Para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Até para compreender os mistérios de Deus, você tem que ter o quê? Plena convicção. A certeza que o Evangelho da Graça é a palavra que Deus predestinou para o seu espírito. Você tem que ter essa certeza em você.
Por isso que você que está aqui tem que ter a convicção que você está no lugar certo, na igreja certa, e ouvindo a palavra certa, que é a palavra da graça de Deus. Você tem que ter essa convicção, porque senão alguém lá fora tira você daqui. Ela leva você daqui. Uma pessoa lá fora arrasta você. Ou uma visita na sua casa, por exemplo. Alguém vai lá e fala uma porção de coisas, e isso pode arrastar você, tirar você da graça de Deus, desviar, levar você a sair da graça de Deus. E se você sai da graça de Deus, você cai na lei. Porque fora da graça de Deus, o que é que há lá fora? Lei, sistema religioso. Ou você cai nas igrejas de corrente, ou você cai na macumba, ou no espiritismo, porque tudo isso é lei. Se você sai da graça, você cai na lei. E aí, isso nos faz lembrar as palavras de Pedro. Se eu te deixar, Senhor Jesus, para onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras certas, o ensino certo para o meu espírito. Se eu te deixar, para onde eu vou? É o Senhor que tem as palavras da vida eterna. A verdade está contigo. Então, se você abandona, você cai na mentira, você cai no sistema religioso. Então, é muito importante você ter essa certeza, porque tudo pode acontecer, para que haja dúvida no seu coração, com relação à graça de Deus. Então, Paulo estava pregando para uma igreja, falando que eles deveriam ter forte convicção do entendimento. Até para isso nós temos que ter convicção. Convicção que você está no lugar certo. Porque senão alguém falando pode tirar você daqui. Pense nisso. Outra coisa, antes de você cair em campo, isso é importante falar, para evangelizar, procure se encher bastante desse conhecimento de graça, do evangelho. Ouça bastante mensagem, para depois você sair falando, para depois você sair evangelizando as pessoas. Esse proceder Paulo teve. Quando ele recebeu o evangelho da graça, ele diz lá em Gálatas: eu não fui ao encontro dos apóstolos. Eu decidi ir para um outro lugar. Por que ele teve essa conduta, esse proceder? Porque ele queria se aperfeiçoar nas muitas informações que ele recebeu de Deus. Ele estava saindo da lei para viver algo novo. E ele precisava se aperfeiçoar nesse algo novo que era o evangelho. Só depois de um tempo, 3 anos, se não me falha a memória, ele foi ao encontro de Pedro. E depois de um certo tempo, uns 14 anos, ele foi ao encontro dos outros apóstolos. Por uma ordem de Deus. Agora vá. Ele precisava estar preparado para estar diante deles. Porque eles iam falar um monte de coisa. Quem é você? Você perseguia a gente e agora é apóstolo? Nós andávamos com Jesus. Nós temos o conhecimento das palavras do Mestre. Você não. Então ele precisava ter o evangelho bem aperfeiçoado na mente dele. Ele precisava manejar bem o que ele recebeu de Deus, para não gaguejar, para não ficar para trás nas respostas. Ele precisava responder à altura, e ele respondeu à altura. O capítulo 2 de Gálatas, ele teve mais do que coragem, ousadia. Ele falou: olha, sabe de uma coisa? Vocês não são melhores do que eu, não. O meu chamado é superior de vocês. E eu não me submeto a ouvir, nem por um minuto, nada do que vocês pregam. Porque o que vocês pregam teve validade. E já passou o prazo da validade. O que está em validade é o que eu prego. A lei teve um prazo de validade. E o que os apóstolos estavam pregando já estava com o prazo de validade vencido. E Paulo estava com tudo certinho ali. Então, é muito importante a gente se encher do conhecimento para falar do evangelho para alguém. Para a gente manejar bem aquele ensino, aquele conhecimento que a gente está recebendo. Em casa, leia Gálatas,
o capítulo 1 e o capítulo 2, que explica isso que eu estou ministrando aqui, resumidamente para vocês, tá? Primeiro, Deus quer que você, amado, se prepare, tenha uma preparação para evangelizar. Enquanto você não tem o manejar, pastor, eu não sei manejar bem ainda o conhecimento para falar. Então, procura evangelizar com CD. Dá um CD para a pessoa. Olha, eu estou indo no ministério, Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Eu estou novo na fé. Algumas coisas já posso te explicar. Outras, eu prefiro que você ouça o CD, porque eu ainda estou aprendendo. Fica aí a dica para que você evangelize dessa maneira. E Deus vai te dar sabedoria ao ponto de você sentar e manejar a Bíblia com entendimento e explicar a cada pergunta, você dá uma resposta com sabedoria àqueles que perguntam para você acerca da graça de Deus. Vamos agora à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. 1:5. E começa assim o evangelho na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque o nosso evangelho, olha como Paulo começa, não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e na plena o quê? Convicção. Paulo estava certo. Ele tinha convicção que o seu chamado era legítimo e que as palavras eram verdadeiras. Veio do céu o paraíso. Era a verdade de Deus na terra. Justamente o evangelho que você está recebendo aqui. As verdades de Deus aqui na terra. Que coisa linda. Sobretudo em poder no Espírito Santo. Em plena convicção. Assim como sabeis, tem sido o nosso procedimento entre vós. E por amor de vós. Até aqui. Você que congrega aqui, tem que ter certeza, convicção que o que eu falo aqui faz você feliz. Amém. Convicção. Essa palavra aí me faz feliz. Essa palavra aí vai transformar a minha vida. Essa palavra aí vai me curar, vai tirar a dor que eu estou sentindo. Você tem que ter plena convicção que o que eu falo aqui é poder de Deus para a sua vida. Você tem que ter essa convicção em tudo que nós falamos da graça para você abençoar. Convicção. Deus é Espírito e verdade. Eu tenho que ter plena convicção nisso, em nome de Jesus. Porque tem ministérios que tem um monte de coisinhas e uma invenção de tantas coisas. Então você tem que ter plena convicção do Evangelho. Porque aqui nós não temos coisinhas, objetos. Aqui não tem invenção de tantas coisas. Reunião para isso, reunião para aquilo. Dia disso, dia daquilo. Corrente disso, corrente daquilo. Nós não temos. Nós aqui acreditamos que Deus é Espírito e verdade. E essa é a nossa fé. E essa é a nossa convicção. E isso nos basta. E isso é suficiente. Nós não precisamos de algo que represente o Senhor. Nós cremos que Ele é Espírito e verdade e mora dentro de nós. E isso nos basta. Isso nos é suficiente. E vai aparecer pessoas para pôr dúvida. Sai de lá. Essa igreja não tem unção. É muito fraca. Não tem fogo. Realmente, aqui não tem fogo não. Mas o resto tem. Fogo não tem. Porque se aqui tivesse fogo, a gente já estaria morto. Estaria todo mundo torrado aqui, queimado. Tem ministério que fala essas coisas, né? Usa essa expressão. Eu gosto do ministério que tem fogo. Mas se um ministério que tem fogo, morre todo mundo. Aqui tem a palavra de Deus, a unção de Deus, né? O amor do nosso Deus. Mas fogo, realmente não tem fogo não. Mas o resto tem. Graças a Deus. Então, usam de argumento. Ó, o diabo está te cegando. Tem pessoas que usam argumentos para que a pessoa não prossiga.
Principalmente quem está novo na fé, que começa a congregar aqui. Olha, o diabo está te cegando. Inclusive o pastor está chamando você. Ele pediu para eu vir aqui conversar com você, porque ele quer que você vá lá na igreja. Na reunião, na corrente lá, no dia da libertação. A reunião dos caídos. Ele falou que é para você ir lá, viu? Ele quer conversar muito com você. Tem essas visitas. Quando a pessoa se afasta do sistema, sempre tem uma visita, né? Repentina. Isso aconteceu comigo quando eu saí do sistema. Ó, o pastor quer conversar com você. Ele falou que você tem que ir lá. Aparece lá que ele quer falar com você. Tá? O diabo está te cegando. Você precisa sair desse lugar, precisa sair dessa igreja. Uma igreja que não acredita no diabo, uma igreja que não tem unção com óleo, uma igreja que não tem batismo em águas, uma igreja que só acredita em Deus, está errado. É glórias a Deus, porque nós só acreditamos em Deus. Graças a Deus. Porque tem ministérios que exaltam muito o diabo, e aqui nós exaltamos o soberano, o chefe do mundo. Louvado seja. Tem lugares que vivem ao contrário disso. Então quando uma pessoa sai de lá, então sempre vai um grupo, né? Dizem que são aqueles que resgatam a alma perdida, né? Você não está perdido não, você está salvo. Diga, eu recebo essa palavra. E muito bem salvo, em nome de Jesus. Tem sido esse evangelho, a graça de Deus, que tem nos tornado pessoas melhores. Por isso que você tem que ter forte convicção. E nunca deixar a sua carne ou a carne de outras pessoas colocar dúvida com relação ao evangelho. Essa graça abençoada tem nos tornado pessoas pacientes. Você mudou bastante, viu? Você já parou para pensar nisso? As mudanças em você, nas coisas em sua volta. Você se tornou uma pessoa mais alegre, mais grata, mais agradecida, sem medo, com mais sabedoria. Hoje você tem conhecimento do que está por trás da letra. Antes você não tinha conhecimento de nada, você lia, você fala, isso aqui eu não entendo nada, isso aqui também não compreendo nada. Meu Deus, o que significa isso? Também não entendo nada. Para você era difícil. Hoje, quando o pastor lê aqui, você entende tudinho. Letra por letra, palavra por palavra. Não fica aquela dúvida. Mas o que significa isso? Nem o pastor falou, ele pulou. Não, aqui eu não pulo, eu vou explicando. Letra por letra, palavra por palavra. E você sai daqui, ó, alimentado em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Uma outra evidência, Hebreus 11:1. Vamos lá. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. E começa assim, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você não vê, mas você tem a plena certeza, a plena convicção que vai acontecer para você. Você não está vendo, mas você tem uma certeza tão grande que Deus te dá, isso vai acontecer para mim. Isso vai acontecer para mim. No nome de Jesus. É uma certeza, um gozo, uma coisa tão boa que você olha para a situação, você pensa na situação e dentro de você, eu tenho certeza que meu Pai vai me dar isso. Que meu Pai vai realizar isso na minha vida. Em nome de Jesus. Nós estamos chegando a mais um Natal, a mais um fim de ano, graças a Deus, para um começo de um novo ano. E que eu recebo que vai ser o melhor de nossas vidas. Você não pode perder, você não pode desistir das suas metas, dos seus sonhos, dos seus projetos. Amém? Você não pode desistir, você não pode desanimar. Estamos perto de mais um Natal, de mais um final de ano. Então você não pode entrar em desânimo, abençoado. Você não pode ficar borocochô, não. Amém? Existe um Deus contigo e comigo também, em nome de Jesus. Vamos ter convicção que a sua hora, a sua vez vai chegar, em nome de Jesus. Amém. Tem pessoas que quando vem o dia mal,
que quando vem uma doença, uma tristeza ou desemprego, ela deixa de ter convicção, ela perde a esperança. Parece que Deus me abandonou mesmo. Doença, desemprego, estou triste, parece que Deus me largou mesmo. Não fale isso, em nome de Jesus. Deus não abandona ninguém. É só um temporal passageiro. Nós temos que ter convicção em tudo que o Evangelho diz. E o Evangelho diz que as nossas tormentas, as nossas tribulações, isso está descrito na carta de Paulo aos Coríntios. Então não é algo definitivo. Não é uma doença para sempre. Não é um desemprego para sempre. Não é um sofrimento para todo sempre. É um temporal passageiro. A gente tem que ter convicção no que o Evangelho diz para a gente. Eu tenho que acreditar naquilo que o Evangelho está dizendo. E o Evangelho está dizendo para mim, é temporal passageiro, vai passar. Passa, mas não permanece para todo sempre. Receba isso em nome de Jesus. Deus nunca vai lhe abandonar. Esse pensamento vem porque a gente está no corpo de carne, mas parece que Deus me abandonou. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, meu Deus. A nossa fé também é provada, abençoada. E eu recebo você tendo convicção, eu vou vencer tudo isso em nome de Jesus. A fé é provada. Tem uma canção que nós cantamos aqui, e ela é muito sábia nisso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E se eu não atravessar o Mar Vermelho, eu vou andar sobre as águas. A canção também diz isso, com muita sabedoria. Se os mares vermelhos da minha vida não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Eu tenho que ter essa convicção em nome de Jesus. Abra no Salmo 27, verso 10. E assim diz o Salmo 27, verso 10. Por quê? Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Diga, eu recebo essa palavra. Tenha convicção do amor de Deus por você, abençoado. Mesmo que o pai, a mãe, e eu diria mais, o filho, o amigo, o marido, a esposa, venha abandonar você, Deus está dizendo, eu não vou te abandonar. Nunca. Diga, é palavra de Deus. E eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Louve a Ele. Eu recebo. Vou repetir uma vez mais, Salmo 27, verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ou seja, Deus não lhe abandonará nunca. Agora vamos às palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 21, verso 22. Falando aqui da convicção. Mateus 21, 22. E começa assim, Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, que sinal de pontuação vem aí? Uma vírgula, não é verdade? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo que é ter convicção, recebereis. Não basta, Jesus está dizendo, para mim e para você, não basta só pedir. Você tem que pedir crendo, você tem que pedir com convicção, e aí recebereis. Ele poderia dizer, tudo que pedires em oração, recebereis. Tudo que você pedir para mim, eu vou te dar. Mas tem uma vírgula. Tudo que pedirdes, crendo, aí você recebe. Não é só pedir. Uma fé sem convicção, não é fé. Eu tenho que pedir, mas eu tenho que acreditar que existe um Deus comigo. Amém?
Os impossíveis vêm na vida, mas eu tenho que ter convicção que Deus vai tornar o impossível possível para mim. Filipenses 4:6. Vamos agora a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 começa assim. Marque aí, anote. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Vai vendo. Diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. É um detalhe muito importante que a gente tem que ler devagarinho, para a gente compreender melhor. Deus está usando Paulo na graça para dizer que sejam conhecidas diante de Deus as vossas o quê? Petições. Você poderia me dizer, pastor, estamos em graça, temos o conhecimento que Deus é soberano. Ele sabe o que eu preciso, sim. Mas mesmo assim, ele usa o apóstolo da graça e diz, eu quero que você fale comigo. Eu quero que você converse comigo. Que você recorra a mim. Deus quer que eu e você sejamos humildes para colocar sempre diante dele aquilo que a gente precisa. Que a gente converse com ele. Você consegue entender isso? Diga amém. Amém. Deus quer que você reconheça que precisa dele. Senhor, me ajuda. Me dá ânimo. Me dá força para suportar tudo isso que eu estou enfrentando aí. Essa situação. Ele quer que você torne conhecida diante dele essa situação. Mas ele é soberano, ele já sabe. Mas mesmo assim ele quer que você ore e fale da sua dor, das suas dores, das suas lutas, do que você está passando para ele. Mesmo ele sendo onisciente. E é o apóstolo da graça que está falando isso, amando de Deus. Porque tem pessoas que têm essa ideia, Deus é soberano, já sabe de tudo, para que eu tenho que falar para ele? Ele sabe que está doendo aqui. Ele sabe o problema que está na minha casa. Ele sabe que eu estou enfrentando no meu trabalho. Então não preciso conversar nada com Deus, não. Tem pessoas que têm essa mentalidade, que eu poderia dizer, com Bíblia, isso se chama incredulidade, falta de humildade e de um monte de outras coisas. Nós temos que ter esse tempo, nós precisamos conversar com Deus. Ele quer isso, Ele pede isso. Deus me ajuda. Deus, traz para o meu corpo saúde e traz saúde também para o meu familiar. Traz prosperidade para a minha vida, Senhor. Me ajuda nisso aqui, ó. Ilumina o coração do meu filho para entender a palavra da tua graça. Ilumina os meus familiares para compreender, Senhor, a doutrina da graça de Deus. Não é só para a pessoa ser bom para você. Isso é egoísmo. Ah, Deus, eu oro para que o fulano seja bom para mim. Bom para mim e bom para mim. E o resto você não pede, não? Isso é egoísmo, viu? Isso atrapalha de você ser respondido. Porque tem um maldito de um egoísmo no meio. Ah, eu quero muito que o meu marido seja bom para mim. Ah, que o meu filho seja muito bom para mim. É sempre para você. Tem um egoísmo no meio aí. Eu recebo meu marido, o meu filho, a minha filha, o meu familiar sendo bom para mim. E sendo também para Deus. E sendo servo também de Deus. E sendo iluminado para entender as coisas de Deus. Isso é muito importante. Então nós temos que ter essa humildade. Deus quer que a gente torne conhecida diante dEle as nossas necessidades. Senhor, eu preciso de teus anjos ao meu favor. Me dá vitória nessa causa que está na justiça. Eu estou precisando que esse dinheiro seja liberado. Eu preciso ter vitória, Senhor. Deus quer que você fale isso para Ele também. Amém?
E segue aqui, ó, o verso. Filipenses 4, 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações o quê? De graças. Ou seja, já dando graças a Deus, porque na sua mente, no seu espírito, você já crê que recebeu. Diga, como Abraão, eu também. Eu já creio que tomei posse. A gratidão é muito importante. Olhe para mim. A gratidão é muito importante. Não espere ver o problema resolvido para dar graças a Deus. Dê graças a Deus antes que se resolva. Isto é convicção. Aquilo não se resolveu, nem se arrumou, não se acertou. Eu não recebi o dinheiro que está lá preso na justiça, estou esperando o juiz bater o martelo. Eu nem fui livrado da enfermidade ainda. O médico falou que ainda está aqui. Mas eu já estou agradecido pela cura que Deus vai me dar. Porque eu já creio que Ele me curou. Amém? Eu já creio que vou receber. Isso que eu tanto preciso receber em nome de Jesus. Antes de uma questão se resolver, já agradeça por ela. Eu já te agradeço, Senhor, porque eu creio que já tomei posse. Isso se chama convicção. Eu sei que o Senhor me escutou. Eu tenho certeza que o Senhor já me ouviu. Isso se chama forte convicção, hein? Que convicção poderosa. E Deus está vendo isso. Esse meu filho está acreditando que eu vou ajudá-lo. Deus está vendo isso na gente, abençoado. Ele está acreditando que eu vou tirar ele dessa situação. Isso se chama forte convicção. E você vai tomar posse. Amém? E eu declaro você sempre assim. E você adentrando assim. Com certeza e agradecido. Diga agradecido. Eu já recebo que eu estou curado. A vida de Jesus já me curou. Eu já recebo a saúde no meu corpo. E já te agradeço, Senhor. Já te agradeço por isso e por aquilo. Olha como você tem que entrar aqui. Salmo 100, verso 4. Verso 4 e 5, vamos ler. Salmo 100. Vamos ler o Salmo 100 todinho? Vamos pegar do verso 1. Tem muita coisa boa aqui, da parte de Deus para mim e para você. Salmo 100, verso 1, até o 5 nós vamos ler. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com tristeza? Se arrastando? Murmurando, reclamando? Tromba de elefante? Cara feia? Não. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é o quê? Deus. Você tem que ter convicção que Deus é contigo, abençoado. Foi Ele que nos fez. E dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu o quê? Pastoreio. Se você é de Deus, você não pode pertencer a um outro ser chamado diabo. É uma evidência maravilhosa aqui. Aqui prova que nós somos propriedades exclusivas de quem? De Deus. Se você é de Deus, você não pode ser do diabo. Está aqui, ó, na Bíblia. Que coisa linda. Nós somos povo e povo do seu rebanho. Entrai por suas portas com ações o quê? De graças. Como é que você tem que adentrar aqui? Recebo, tomo posse e já te agradeço, Senhor. Eu sou um vitorioso, eu sou um abençoado. Sou mais que vencedor. Eu sou um filho amado, o Senhor nunca vai me abandonar. A tua palavra confirmou isso no meu coração, no meu espírito, na manhã de hoje. Então é assim que a gente tem que adentrar aqui. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é o quê? Bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Ou seja, tudo que esse Deus promete, Ele cumpre. Diga, eu recebo. Deus me ama. E detalhe, e tudo no seu tempo eu vou tomar posse. Cada coisa. Porque Ele é fiel. É assim que a gente tem que entrar aqui.
Sempre com o nosso coração confiando em Deus, crendo, está doendo, mas eu recebo que eu já estou em saúde perfeita. E já te agradeço, Senhor. Estou desempregado, mas já recebo, já creio, já tenho a convicção que já tem uma porta aberta para mim e eu vou tomar posse. Já te agradeço. Muito obrigado, Senhor. O Senhor já me deu. É assim que um cristão da graça tem que viver. E vem. Né, Rose? As coisas acontecem. É só você crer. É só você ter convicção. Vamos estar de pé? Vamos orar? Vamos usar agora o poder da convicção para a gente obter frutos. Diga, eu quero obter frutos. Então vamos lá. Vamos declarar aqui. Vamos nesse momento usar o poder da convicção para a gente colher muitos frutos, obter muitos frutos. Comece a afirmar agora, em muitas áreas da sua vida, a convicção. Ó Deus, em um nome do Senhor Jesus Cristo, nós não nascemos, em primeiro lugar eu faço essa oração, nós não nascemos enfermos. Sendo assim, meu Deus, eu recebo essa dor, essa enfermidade, saindo do meu corpo, saindo do corpo dessa pessoa. Eu recebo esse meu filho em saúde perfeita, o marido, a esposa, a mãe, você mesmo nessa manhã, declare por sua saúde. Eu não nasci com essa enfermidade, portanto eu não recebo. Me declaro com a vida de Cristo, a vida do Senhor Jesus me curando e curando esta pessoa também, em um nome de Jesus. Curando também esse coração, meu Deus, da angústia. Não só o corpo da enfermidade, mas também, Senhor, eu te peço, cura essa pessoa da angústia. Talvez é você que está precisando dessa cura. Que Deus venha curar o seu coração dessa preocupação que você sente quase todo dia. Quase todo dia você carrega essa dor, essa angústia de preocupações dentro de você. Oh, meu Deus. Essa pessoa sou eu, Senhor. Todo dia eu carrego a dor da preocupação, Senhor. Todo dia. E eu quero, Senhor, ser livrado. Declare isso. Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, Senhor, me livra, me liberta dessa dor, dessa angústia, dessa preocupação, em nome de Jesus. Sou eu essa pessoa, Senhor. Você que me acompanha também através da internet, faça essa oração, peça ao Senhor, para que Ele venha curar você desse medo, dessa tristeza. Me livra, Senhor, dessa tristeza, dessa amargura, dessa mágoa que eu estou sentindo. Me livra, Senhor, me liberta dessa mágoa, desse veneno que a carne colocou em mim, Senhor. Eu não recebo esse ressentimento em mim. E eu te peço, me ajude. Faça a sua oração. Converse com o seu Deus. Coloque diante dele as suas petições, como aprendemos agora. Torne conhecidas diante de Deus as suas necessidades, aquilo que você precisa. Você está precisando de prosperidade? Chama a existência. Deus, prospera a minha vida. Porque Deus abençoado, Ele dá semente a quem semeia. E você tem semeado. Eu recebo você colhendo essa prosperidade, milagres na sua vida financeira, em o nome do Senhor Jesus. Declare com convicção aquilo que você mais quer. Pastor, o que eu mais quero é um emprego. O que eu mais quero é a minha saúde. O que eu mais quero, pastor, é o milagre financeiro. O que eu mais quero
é a transformação de pessoas dentro de casa. É isso que eu mais quero, meu Deus. E nesse momento, eu coloco em prática o crer, a convicção, a minha fé. Eu falo contigo, Senhor. Eu converso com o Senhor nesse momento. Fale daquilo que você mais necessita e quer receber. Aquilo que você quer tomar posse, algo na sua casa, na sua família. Chame a existência. E tenha certeza, eu vou ver isso acontecendo em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Receba Ele te confortando, te consolando, te dando ânimo, forças para suportar essa situação toda. Isso. Peça para Ele te dar forças para suportar tudo isso. Em o nome de Jesus. Ano de nossas vidas, porque aquele que fez a promessa é fiel. E já agradeço, já creio, já recebo, que tomei posse, que essa vitória o Senhor já me deu em nome do Senhor Jesus. Eu já te agradeço de antemão, Senhor, que já recebi. Somos um povo que esperamos em Ti, Senhor. E sabemos que o Deus que estamos servindo é vivo, é poderoso, é fiel. Não desampara um justo, não se esquece dos seus escolhidos, não abandona os seus filhos. Mesmo que alguém nos abandone, o Senhor não abandona. O Senhor é socorro presente, refúgio fiel. A tua fidelidade não tem fim. As tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Eu estava precisando desse alimento, desse ensinamento. Eu preciso ser mais forte, mais perseverante na minha convicção. Eu preciso ter mais convicção nas coisas, certeza, esperança, em nome de Jesus. E eu vou ter, porque o meu Deus é fiel. Que assim seja, que todos tenham a melhor semana da sua vida.
Creia, tenha convicção em tudo que a graça diz para você. Tudo que ela ensina para você. Amém? E graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Bem forte. Bom dia a todos. Que você tenha um bom domingo, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Tchau a todos. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.